Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Deus de estratégias. Na palavra do Senhor, em 2 Samuel 5,19, olha o que está escrito. Pelo que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, tu os entregarás nas minhas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: sobe, pois eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Aqui na Bíblia diz que Davi, antes de começar uma guerra, ele consultou a Deus. Nós vemos isso acontecer muito no Antigo Testamento. Deus, ele sempre usava os seus profetas para direcionar as pessoas que buscavam uma resposta de Deus naquele momento. E Deus dizia sim ou não, vai, fica, faz. E ai daquele que desobedecesse, porque pagava o preço, né? E aqueles que obedeciam usufruíam da vitória. A maior prova disso é que Davi, ele sempre obedeceu a Deus. E todas as vezes que Deus falou para Davi: Davi, vai, que eu vou te dar vitória, Davi ia e vencia. Só que houve casos também de que Deus usou profetas para falar para um rei e disse para esse rei: não vá, porque se você for, certamente morrerá. E na Bíblia diz que esse rei não deu crédito para o profeta, não deu crédito para a voz de Deus, e ele foi para a guerra e morreu. Deus, ele é um Deus de direção, ele é Deus de estratégia, ele é Deus de resposta, e o que ele requer de nós? Obediência e confiança. Quando ele te diz não vá, não é para você ir. Quando ele te diz fica, é para você ficar, porque se você desobedecer, não adianta chorar depois quando quebrar a cara. E é assim até nos dias de hoje. Amém? Na Bíblia diz que Paulo, Novo Testamento, tempo da graça, tudo que ele fazia era debaixo da direção do Espírito Santo. Paulo sempre orava, perguntando a Deus: Deus, eu posso ir naquela tal cidade? Deus, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Deus, qual é o próximo passo? E até hoje tem que ser assim nas nossas vidas. Tudo que você for fazer, se você realmente quer viver debaixo da vontade de Deus, usufruir o que Deus tem para a tua vida, agradar ao Senhor e ser abençoado, é necessário que você busque a direção de Deus, busque a resposta de Deus. E como isso é possível? Orando, tendo um relacionamento, uma comunhão com o Pai. Na Bíblia diz: qual o filho que pede pão, o Pai lhe dará pedra. Deus te ama. Você pode ter certeza que se você pedir um pão para Deus, Ele vai te dar um bolo de chocolate maravilhoso. Porque Deus te ama, Ele tem sempre o melhor para você. Ele sempre tem mais do que você pede, Ele sempre tem o melhor do que você imagina. Mas é necessário que você busque ter uma comunhão com Deus. Não é viver de achismo. Ah, eu acho que Deus quer isso, eu acho que Deus quer aquilo. Não, você tem que saber o que Deus quer de fato. Deus, me responde. Dani, como saber o que Deus quer? Existem dons para isso. Existem profetas para isso. Existe a Bíblia para isso. Existe o sobrenatural para isso. Você é espiritual. Espirituais se movem de maneira espiritual. Deus, ele vai dar um jeito de te responder e vai testificar no teu coração que é Ele. Porque na Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. A voz de Deus é inconfundível, é única, traz paz, testifica, vai te dar certeza e você vai saber que foi Ele. Deus não é Deus de confusão. Quem o busca o encontra, quem pede recebe. Deus não vai te deixar perdido, desamparado. Se você está buscando, esperando uma resposta do teu Pai, você acha que Ele vai ficar em silêncio com você? Pode ser que por um tempo, mas não eternamente. Uma hora a resposta vem, uma hora a direção vem, e até que a resposta não venha, você não faça nada. Antes que Deus não responda, fica quieto, esperando a resposta de Deus. Não tente dar um passo maior que Deus, não. Não tenta passar na frente de Deus, não. É Deus que está na frente, você está atrás. É Ele que te guia. Confia. Na Bíblia diz que o povo de Israel, quando saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto. Eles obedeciam às direções de Deus. Quando a nuvem levantava, o povo levantava também o acampamento e seguia a nuvem. Quando a nuvem baixava, o povo acampava e parava e esperava até que a nuvem novamente se levantasse. E é assim na nossa vida até hoje. Não mudou nada. Deus continua sendo a nossa bússola, a nossa estrela guia. Você só vai dar um passo quando Ele mandar.
Se Deus mandar você falar, você fala. Se Deus mandar você se calar, você cala. Se Deus mandar você ir pra esquerda, você vai pra esquerda. Se Deus mandar você ir pra direita, você vai pra direita. Mas não queira colocar em prova aquilo que Deus te falou. Se você tem certeza que foi Deus que te falou, por que você tá querendo brincar? Pra quebrar a cara, né? E muitos de nós somos assim. Muitos de nós colocamos em prova aquilo que Deus nos avisa, aquilo que Deus nos fala. E depois que a gente quebra a cara, começa a chorar, né? Ai, por quê? Aí você se lembra, mas peraí, Deus me avisou, né? Deus, Ele nunca vai deixar um filho que tá seguindo rumo ao abismo e vai ficar calado. Se Deus tá vendo que você tá indo pra uma direção errada, Ele vai te avisar: ei, ei, ei! Sai desse caminho! Volta! Volta pro meu caminho! Volta pra minha presença, volta pra minha vontade, você tá indo pra um caminho de morte. Se Deus tá vendo que você tá indo no caminho certo, isso, filho, continua. Continua, marcha, não para. Continua, filho, levanta a cabeça e vai. Vai que eu estou contigo. Na Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Na Bíblia diz que o próprio Davi disse: eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Ali Davi testemunha a fidelidade de Deus até o fim. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus nunca vai te desamparar. Ele sempre vai falar contigo, se você o buscar. Aquele que o busca, o encontra. E Deus é Deus de estratégia. Às vezes Ele permite algumas coisas acontecer e a gente não entende, no final é para a glória dele. Por exemplo, a morte de Lázaro. Na Bíblia diz que Jesus esperou Lázaro morrer para ressuscitar Lázaro. Ou seja, Jesus, Ele sabia que Lázaro ia morrer. E Ele deixou Lázaro morrer. Você está entendendo? Porque Ele sabia que Ele iria usar a ressurreição de Lázaro para honra e glória de Deus. Então tem coisas que Deus vai permitir acontecer e faz parte do plano dele. E vai doer algumas vezes. Só que lá na frente você vai entender que foi para a glória dele, que foi para o teu bem, que Ele queria te ensinar alguma coisa com isso. Papai do céu também ensina na dor. Ensina. E vou te falar que a gente aprende muito mais na dor do que no amor, viu? O ser humano é terrível. O ser humano é difícil. E eu digo isso por mim mesmo. A maioria das coisas que eu aprendi na minha vida foi tudo na dor, até hoje. Eu posso dizer pra vocês também uma história que me deixou indignada. Um jovem rapaz que tinha acabado de se converter, nem conhecia a voz de Deus direito, nem tinha estrutura espiritual, evangelística, e foi ali movido na emoção pregar para uma aldeia de indígenas que não aceitava cristianismo, eles matavam. E movido ali de emoção, sem buscar a direção de Deus, não, eu vou lá porque Deus está comigo. Não, eu vou lá porque Deus é poderoso. E foi lá tentar pregar para os índios na aldeia que não aceitavam o cristianismo. Morreu. Aí muitas pessoas começaram a elogiar: nossa, o rapaz era novo convertido, mas teve mais fé do que muito crente. Morreu por amor a Jesus. Mas será que era para ele ter morrido? Será que essa era a vontade de Deus? E se ele buscasse a Deus e Deus falasse para ele: não vá, porque se você for, você vai morrer? Será que ele ia? Se Deus falasse para ele que ele ia morrer? E a partir do momento que Deus responde, Ele te dá a opção, o livre-arbítrio. Deus sempre vai te dar um escape, o livre-arbítrio. Deus quer que a gente viva. Na Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte, nem mesmo de um ímpio. Muitas pessoas que morrem por amor a Jesus não têm opção, são assassinadas. Mas elas não procuram isso. São simplesmente pessoas que não têm opção. Mas se você tem a liberdade de não ir para a morte, por que você vai? Porque quer. E muitas vezes Deus não tá nisso. E você, se achando super crente, super cristão, caiu na tentação quando o diabo disse para Jesus: ah, já que você é o Filho de Deus, se lança nesse abismo. Porque na palavra diz que Ele enviará os anjos dele para te proteger. Só que Jesus entendeu a maldade de Satanás e Ele disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tem muita gente que fica tentando a Deus por aí, mas não quer receber a resposta dele. Não quer saber do que ele pensa. Não quer saber da resposta dele. Mas quer ver o poder, né? Quer ver o milagre. Quer ver o sobrenatural. Mas não quer saber o que Deus pensa.
não quer a resposta, não quer a direção. Ah, eu só quero ver se Deus realmente é comigo. E eu vou lá me lançar naquele abismo. E se Deus for comigo, ele vai enviar os anjos. Agora, se ele não enviar os anjos, ele não é comigo. Mas peraí, você foi buscar uma resposta de Deus? Deus, eu posso fazer isso? Espera. E quando Deus falar, pode, aí você vai. E se Deus falar pra você, não, você não vai. Obedeça. Obedecer é melhor que sacrificar. Deus continua falando na terra. E no dia do juízo final, ninguém vai ter desculpas de falar que não foi avisado. No dia do juízo final, diante de Deus, ninguém será inocente dos seus atos, das suas escolhas. Teve um dia que eu estava lá na Bahia, junto com o Jackson, e nós íamos nadar em uma cachoeira. E de repente o Espírito Santo foi e falou assim pra mim, não vai. Ele só falou isso. Aí eu acordei, falei pro Jackson, falei assim, amor, tô sentindo de não ir, e Deus ministrou no meu coração pra gente não ir. Aí na mesma hora, a mãe dele chamou a gente pra tomar um café e falou assim, onde vocês vão? Ah, a gente tá pensando em ir na cachoeira. Ela falou, não vai hoje não. Não vai hoje não, porque lá hoje é perigoso. Do nada. Aí eu olhei pra cara do Jackson, já entendi. Era Deus nos direcionando, nos dando uma resposta, falando, não vai, não vai. E se a gente tivesse desobedecido? Talvez uma tragédia poderia ter acontecido. Alguém poderia ter morrido afogado, ter sofrido um assalto, um roubo, não sei. Se Deus falou, não vai, é porque algo bom não ia acontecer. E ele estava dando livramento. Ele não disse que ia acontecer. Ele só falou, não vai. Aí eu ia começar a falar, ai Deus, mas por quê? Deus, mas por quê? Me fala. Deus, eu só não vou se o Senhor me falar por quê. Pelo amor de Deus, né, gente? Sejamos maduros. Tenhamos temor. Na Bíblia diz que Deus está no céu e a gente na terra. Sejam poucas as nossas palavras. Se Deus falou não, é não. Acabou. Só obedece. Ele sabe o que faz. E eu tive essa experiência. Deus falou pra mim, não vai. E aí ele usou a mãe do Jackson pra confirmar, não vai. E a gente não foi, a gente obedeceu. Porque a gente não tá afim de ficar tentando a Deus, não. Deus não mente. Se ele falou, tá falado. Então creia que Deus é um Deus de estratégia, um Deus de direção. É um Deus que nunca vai te deixar desamparado. Ele sempre vai te mostrar o caminho certo, do que fazer, do que não fazer, de onde ir, de onde não ir. Ele é teu amigo e ele sempre vai querer o teu bem. Amém?